Oi, tudo bem? Estou gravando esse videozinho aqui rápido para mostrar como fazer uma requisição para um agente e construir uma conversa, tá? Ou seja, interligar as mensagens, né, para construir um contexto. Então a primeira coisa que a gente vai precisar é ter o agente criado no ChatVolt, tá? Então eu já estou aqui com um agentezinho super simples, né, que o prompt dele é contar piadas nerd. Eu uso aqui para meus testes. É, Esse agente aqui em General, ele tem um ID, tá? Esse ID é que nós vamos precisar, tá bom? É, Se vocês olharem na documentação, aqui em Documentation, vai abrir aqui Developers API, Agent Query, tá? Então a requisição que nós vamos fazer é justamente essa daqui, tá? Então ó, a URL que a gente vai chamar é essa URL aqui, tá? Eu vou utilizar aqui um REST client da vida, tá? Vou colar essa URL aqui. Esse REST client meu aqui ele se chama Talend API Tester, eu gosto bastante dele, mas pode ser um Postman, pode ser qualquer outra coisa, tá? Pode ser uma aplicação, né? Um PHP, um Python, etc, tá? A requisição é igual. Então aqui na URL, né, ele vai me pedir qual que é o ID do agente, tá? Eu preciso trocar isso aqui então pelo meu ID que está aqui, tá? Clico aqui, copio, venho aqui e colo aqui. Pronto, então a minha URL já está montada. Agora eu preciso montar aqui o header, né? Que ele pede aqui o meu API Key, tá? Então aqui na ChatVolt vocês vão vir em Settings, vai clicar nessa abinha aqui API Keys, você gera uma nova, tá? Para cada integração que vocês forem fazer, gera uma nova chave para você conseguir estar controlando, né? Se um dia você cancelar a integração, é só apagar a chave e já fica seguro, tá? Eu já gerei uma aqui, não vou abrir ali porque eu tenho várias chaves geradas, tá? Então eu vou copiar essa aqui que eu gerei para fazer esse teste. Eu vou vir aqui, tá? Precisa deixar essa palavrinha beer aqui em um espaço. Depois do espaço você cola a sua chave, tá? Fica desse jeito aqui. Então feito isso, tá pronto, meu URL, meu header. Agora eu só preciso trabalhar aqui no body, tá? Esse body da requisição ele só precisa obrigatoriamente do query, tá? Não precisa de nada mais. Vocês vão ver que aqui na documentação tem várias coisas, tá? Esses dados todos é caso você queira subscrever algo que está lá no seu agente. Então, por exemplo, o meu agente está rodando no GPT for All Mini. Se eu quiser mudar ele para o for all, eu teria que passar model name GPT for All, né? Aí ele ignora o mini que está lá setado na ChatVolt e usa o que eu estou mandando aqui para ele, somente nessa requisição. Ele não atualiza o agente, tá? É como se fosse um comando master para essa requisição, para ele aceitar outros parâmetros e depois ele volta para o default dele, tá? E assim por diante, tá? Tem vários outros parâmetros que eu poderia passar aqui, né? Inclusive um que não está aqui na documentação, eu fiz questão de deixar aqui na tela para vocês, é o contact, tá? Então esse objeto aqui é bem interessante porque você pode mandar o telefone da pessoa, o nome da pessoa e o e-mail, ou só o nome e o e-mail, só o nome e o telefone, não tem problema, tá? E ele registra lá um contato na ChatVolt e já vincula essa conversa a esse contato, tá? Então você consegue ver de forma identificada lá no inbox quem que é que está conversando, isso é bem legal, tá? E o Conversation ID, tá? O Conversation ID, ele é quem vai ser o responsável por montar todo o contexto da conversa. Então, na primeira mensagem que você for mandar para a gente, você não tem esse Conversation ID. Então, você manda sem ele, tá? Manda desse jeito aqui. O que vai acontecer? Eu vou mandar essa requisição para vocês verem, ó. Send. Ele vai processar lá na ChatVolt, tá? E vai me devolver a resposta. Ó. Então, ele contou uma piadinha aqui, certo? Nesse response que ele me deu, vocês vão ver que tem já um Conversation ID gerado, tá? Se eu mandar de novo, sem Conversation, ele vai gerar uma nova conversa no ChatVolt, tá? E não vai criar contexto. Para eu criar um contexto agora, ou seja, mandar mais uma mensagem nessa mesma conversa aqui, eu preciso passar ela para o body, tá? Então, é basicamente isso aqui, ó. Eu colo de volta aqui, Conversation ID, né? Eu pego esse Conversation que foi gerado aqui, eu tenho que salvar isso numa variável, na minha base de dados, né? Onde você quer que você esteja na sua aplicação, tá? E a partir de agora, todas as mensagens que você for mandar, você passa Conversation ID, tá? Então, por exemplo, ó, por que o livro de matemática se suicidou? Porque ele tinha muitos problemas, tá? Eu vou falar para ele assim: troque livro por revista, tá? Então ele vai ter que entender que eu quero a mesma piada, né? Só que trocando de livro por revista, ó. Por que a revista de matemática se suicidou? Porque ela tinha muitos problemas, tá? Ou seja, criou-se um contexto, tá?
Se eu falar aqui para ele, ó, perguntar aqui que dia é hoje, ele vai me responder aqui seguindo o mesmo contexto, quer ver? Ó? É outra pergunta, nada a ver, né? Mas como eu passei aqui, ó, o conversation que termina com EQ87, ele mantenha um EQ87, tá vendo? Então, se eu vier aqui na ChatVolt, vocês vão ver que a conversa que está em andamento aqui, ó, conte uma piada, porque o livro de matemática, troque o livro por revista, que dia é hoje, tá vendo? Então, ele montou um contexto. As mensagens estão agrupadas. E aqui está o contato que eu falei para vocês, tá vendo? Então, a pessoa veio identificada, ó, Marcos Teste, tá vendo? Então, tá tudo identificado, tá bom? Então, é assim que se monta uma conversa, um contexto, né? Utilizando a API, tá? A primeira requisição, você manda sem essa informação aqui, tá? Dessa forma. E nas próximas requisições, na segunda, terceira, quarta, infinitas, você manda sempre com o Conversation ID que foi gerado na primeira, tá bom? É isso aí. Caso você tenha dificuldade em armazenar esse conversation, de repente você está usando uma plataforma que não tem essa possibilidade, não tem um banco de dados, não tem uma variável para você guardar, você também pode gerar um padrão de conversation ID, tá? Vamos supor que você tem aqui o telefone da pessoa, igual eu tenho aqui, tá? Você poderia colocar o telefone no conversation, porém, você tem que lembrar que a ChatVolt, ela é multi clientes, né? Então, se você simplesmente fizer isso aqui, você pode estar conflitando com outro cliente da ChatVolt que faz a mesma coisa. Então, é sempre importante você colocar alguma identificação sua, tá? Então, eu sugiro você colocar, sei lá, o nome da sua empresa, vamos supor que chama XPTO a sua empresa, tá? Tracinho, o nome do seu agente, né? Vamos supor que chama Bia, tá? Então, XPTO, Bia, o número da pessoa, beleza. Então, eu estou gerando aqui um conversation que é meio que único para mim, para minha empresa, para esse usuário, tá? Então, toda vez que o usuário com esse telefone mandar uma mensagem, eu vou gerar esse conversation aqui. Dá para fazer dessa forma também. Aí, dessa forma, você faz desde a primeira mensagem, tá? Então, por exemplo, se eu mandar novamente aqui desse jeito, vocês vão perceber que ele vai me responder, ó, respondeu, ele manteve o conversation que eu gerei aqui, tá? E lá na ChatVolt vai gerar-se uma nova conversa, tá? Que é essa primeira aqui, ó, tá vendo? Então, ele não agrupou mais, né? Gerou uma nova conversa, ou seja, um novo contexto. A partir daqui, todas as mensagens que eu for mandando com esse mesmo conversation, ele vai agrupar e gerar o contexto dessa conversa aqui, tá bom? É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.